Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa família literária. E hoje nós estamos aqui conversando com a escritora Rosana Polidoro, né? De Santo André, São Paulo. A Rosana vai falar um pouquinho para nós da sua carreira literária, um pouco das suas publicações, e é com grande alegria que recebemos você, Rosana. Seja bem-vinda ao Família Literária. Muito obrigada. Eu desejo boa noite a todos e todas. Agradeço o convite da Dolores e estou muito feliz de fazer parte da Família Literária. Para mim está sendo assim um grande prazer fazer parte desse grupo. É um encantamento. Eu estou assim muito feliz, muito satisfeita e gosto demais de tudo que vocês vêm fazendo por nós, né? E isso é muito importante para a literatura, para a escrita e leitura no nosso Brasil, que é tão carente disso, né? Então, eu agradeço demais o convite por fazer parte desse grupo que eu gosto tanto. Rosana, hoje a noite é nossa, uma noite toda sua, né? E nós queremos conhecer um pouco do seu trabalho, da sua literatura. No final, né, a gente abre para as perguntas, para quem está nos acompanhando, né? Caso queira estar enviando a sua pergunta no final, né, pode estar contribuindo, pode enviar aqui pelo WhatsApp ou fazer a pergunta aqui no chat, né, que nós vamos estar lendo para você, tá? Fica à vontade para fazer a sua apresentação e falar um pouco desse trabalho tão lindo que é a literatura. Tá ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que, desde criança, eu escrevo. Então, por incentivo da família, de amigos, e que todos sempre diziam que eu tinha muito jeito para a escrita, né? E ainda mais por incentivo dos professores, eu sempre escrevi. E guardei esses meus escritos ao longo da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Tive, claro, professores que me inspiraram muito. Então, na minha adolescência, tive duas professoras que marcaram muito a minha vida, professora Norma de Língua Portuguesa e professora Glauce, já falecida, infelizmente, mas que foram exemplos para mim, para que eu escolhesse ser professora. Então, tudo começa por aí. E nesse mundo do magistério, ligado às crianças, aos jovens, à educação, a escrita sempre foi muito presente na minha vida, né? Incentivando as crianças a escreverem, a lerem, sempre buscando bons livros, sempre trazendo a literatura vinculada à arte, que é uma das minhas graduações. Então, depois de fazer o magistério e decidir pela vocação, eu chamo de vocação, que é a educação, eu escolhi fazer uma graduação que me trouxesse acréscimo à minha escolha. Então, ao invés de pedagogia, eu escolhi educação física, porque era uma coisa que eu gostava muito na adolescência, e a questão do movimento e da expressão corporal sempre foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Após a educação física, eu fiz outra graduação em educação artística e me especializei em artes plásticas. Então, eu uni o corpo, o movimento, a estética, né? E com isso, levei toda essa experiência para a minha sala de aula e para os meus escritos também. Fiz alguns outros cursos de aperfeiçoamento em filosofia, em neuroaprendizagem, em psicopedagogia, sempre voltados para a área de educação. Trabalhei 32 anos como professora numa escola privada, que eu entrei para ser aluna no magistério e me aposentei nela com 32 anos de carreira. Uma escola salesiana, que eu chamo de segunda casa, que foi onde também eu tive muito incentivo em todos os sentidos. E lá eu pude realizar todos os projetos maravilhosos, assim, junto com as crianças e com os adolescentes, que eu tive o prazer de conviver com as famílias maravilhosas que eu conheci ao longo da minha vida profissional. Trabalhei também em outros colégios, mas a minha grande jornada foi neste colégio.
Então, depois de 32 anos, trabalhei mais 7, mesmo após aposentar, eu decidi encerrar o ciclo em sala de aula. E foi aí, encerrando no final de 2019, iniciou a pandemia em 2020, que eu coloquei em prática a minha escrita. Então, eu sou uma escritora iniciante, tenho muito a aprender com esse grupo, que eu sei que tem muita gente aqui que tem uma experiência enorme, né? Por isso, para mim, é um prazer fazer parte da família literária. E comecei, então, a escrever, a colocar em prática algumas poesias novas e desengavetar algumas que já existiam. Participei aqui na minha cidade de um projeto parecido com esse da família literária, né, de antologias, onde eu e outros colegas escrevemos para publicação de 2 livros, né? Um foi voltado para a pós-pandemia, então o tema era escrever poesias sobre o mundo que nós queríamos encontrar no final da pandemia, e o outro foi de uma feira literária da minha cidade, com tema variado, não tinha um tema específico. Então, foram 2 antologias poéticas daqui. E agora estou tendo o prazer de participar de todas aí com vocês, na família literária, que para mim é um grande prazer. Tive a oportunidade de realizar um sonho, que é a escrita de um livro infantil, que é a minha área de atuação, né? A educação infantil. Educação infantil que eu digo das crianças, de maneira geral, não dos tão pequenos, mas Fundamental 1 e 2, principalmente. Apresento aqui meu primeiro filhote, meu livro infantil, Isabela Candinho e a Pipa, que conta sobre a história do Portinari, meu pintor favorito, minha grande paixão, e eu tive o prazer de conhecer, não pessoalmente, mas o filho do Portinari, que ainda é vivo, e que me deu a autorização de publicar algumas obras do pai no meu livro. Olha. Pois é, ele me deu os direitos autorais das obras de publicação nesse livro. Então, para mim, por ser o primeiro livro solo e ter o privilégio de ter isso da parte dele, para mim foi um presente que eu ganhei no mundo da literatura, nesse início no meu mundo da literatura. Né? E agora eu estou com o meu segundo livro finalizado, pronto para ser enviado para alguma editora, para ser publicado, que conta sobre o folclore catarinense. Então, por ser professora, toda a minha escrita de livro solo é voltado para a arte, para a criança e voltado para a cultura do nosso país. Então, eu espero logo estar com ele em mãos também. Ele já está quentinho, fresquinho, para estar saindo por aí. Então, a minha trajetória não é grande ainda, é um início, mas eu estou muito feliz e satisfeita com esse novo ciclo da minha vida, pós-sala de aula. Continuo estudando muito, fazendo muitos cursos, me aprimorando, e estamos aí, para ver o que a vida tem para trazer para mim. Perfeito. E tem como você falar um pouquinho para nós desse seu primeiro livro, né? Como foi essa emoção desse primeiro livro? Por que você escolheu esse tema? Você já disse, né? Porque a sua área que você trabalha, você direcionou ao público infantil, né? Sim. Mas qual é essa emoção? Por que buscou nas obras de Portinari essa inspiração, né? Como que é esse livro? Fala um pouquinho, deixa a gente curioso sobre esse livro. Então, é a história de uma garota, de uma menina, que, na verdade, sou eu, na infância, né? Sempre apaixonada por arte, e que tem o sonho de ir a um museu e ver de perto as obras do seu pintor preferido, que é o Portinari. Então, é uma aventura dessa garota com a sua família, com seus pais e um irmão, e ela ganha de presente dos pais, de presente de aniversário, uma ida ao museu para conhecer uma exposição do Portinari. Para mim foi assim muito gratificante. A história fluiu assim com muita facilidade, foi incrível, e por causa do meu conhecimento em arte, isso favoreceu um pouco a escrita também, né?
e colocando as obras do Portinari ali, que é quando a menina vai ao museu para conhecer, a minha grande preocupação era realmente com os direitos autorais, porque eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso e respeitoso com relação às pessoas que nós vamos citar nas nossas obras, né? E para mim foi sim muito gratificante quando eu entrei em contato com o Museu Casa de Portinari, que fica em Brodowski, no interior de São Paulo, e a pessoa responsável pelo museu me colocou em contato com a assessoria do João Cândido, que é o filho do Portinari, que vive no Rio de Janeiro. E, para minha surpresa, ele respondeu o meu e-mail, dizendo que estava muito feliz de uma professora homenagear o pai dele, colocando as obras num livro infantil. E juntos fizemos um pequeno contrato, né, para que tudo ficasse muito esclarecido e muito tranquilo, e ele me cedeu, então, o direito à utilização de algumas obras do pai no meu livro. Então, isso foi muito gratificante. Ele, além de um livro de leitura para crianças, ele também é um livro didático, porque no final dele existe uma oficina de pipa, que pertence ao universo das obras infantis do Portinari, né? Muitas obras têm a pipa como elemento. E eu sugiro, então, a confecção de uma pipa que faz parte de todo o enredo da história também. Então, o resgate um pouquinho de uma brincadeira infantil do passado, né? Sim. Envolvida com uma das obras do Portinari, trazendo esse lado pedagógico também. Então, a minha linha de trabalho é muito voltada ao público dos professores, de maneira em geral. Então, são livros para serem utilizados em sala de aula, não só para ser trabalhada a leitura, a arte, mas também oficinas, através das sugestões de atividades que eu ofereço no final. O meu segundo livro também terá essa parte. Então, conta um pouco do folclore catarinense e, no final, terão também atividades para que sejam desenvolvidas com as crianças. Por você estar no meio, né, digamos, da educação infantil, você buscou esta opção para agregar no seu livro essa questão didática, ou foi, assim, uma vontade que você já vinha desenvolvendo? Então, na verdade, com a minha experiência de sala de aula, eu observei que faltavam materiais que desse acesso aos professores para trabalhar essas questões. Porque, às vezes, nós adquirimos livros para trabalhar com as crianças e a gente enfoca muito na literatura. Mas, além da literatura, nós podemos trabalhar outras coisas. E muitos professores que não têm a formação artística, às vezes têm dificuldade para trabalhar algum assunto relacionado à arte com as crianças. Então, por essa experiência em sala de aula, é que eu tive essa ideia de unir literatura e arte, que é o que eu acredito numa melhoria para a educação no Brasil. Eu acho que falta muito ainda do olhar artístico junto com a literatura para os nossos alunos. E foi assim que nasceu essa ideia, unir literatura com arte, dando suporte e embasamento teórico e prático para que os professores pudessem utilizar o livro nesse sentido. Porque os livros que eu cheguei a utilizar enquanto professora, alguns eu encontrei, sim, um excelente material para desenvolver com as crianças, mas outros não. Então, eu achei que seria, assim, muito importante trabalhar nessa linha. Então, a minha ideia daqui para frente é continuar escrevendo, envolvendo a arte, mas envolvendo essa parte pedagógica também. Também. É muito importante, né? Fazer vamos dizer, esse conjunto, né? Trabalhar as duas coisas que é importante, a literatura e a arte, unir os dois e deu super certo, né? Deu super certo. O segundo livro também da mesma forma. Você já pensou em trabalhar em outra, vamos dizer, na poesia, romance, conto, também usando aí a arte,
usando essa mesma didática que você usou nos primeiros livros ou não? Já seria... Então, a minha poesia, ela é mais voltada para um público jovem adulto, não é voltada para o público infantil, pelo menos por enquanto, não. Agora, os livros didáticos, sim. O público infantil é o que realmente eu gosto, né? Justamente por causa da minha experiência profissional, porque é um público que eu conheço muito bem. Então, eu sei o que agrada às crianças. Eu sei o que é interessante para eles. E isso vem da minha experiência de sala de aula. Então, pode ser que, com o tempo, eu abra um pouco o leque para essa escrita. Mas agora, no momento, a minha ideia é trabalhar com o público infantil, realmente. Algum livro de poesia infantil? Daria também trabalhar essa questão? Por enquanto, não pensei nisso ainda. Interessante. A Isolde está aqui conosco, a Eide, o Manuel, o Enoque. Alguma pergunta de vocês para a Rosana sobre o trabalho? Rosana, aonde nós podemos encontrar esse seu livro disponível para a gente conhecer? Então, ele pode ser adquirido pela própria loja da Editora Telha, no Rio de Janeiro, e está na Amazon, Submarino, Americanas. Posso até depois estar disponibilizando as outras, que eu não me lembro agora, mas essas são as principais. Encontra a venda nesses locais. Tem o e-book, né? Ou não? Não tem e-book. Não só eu não fiz a opção de e-book por causa da faixa etária. Eu acho que o e-book ele atinge mais um público mais jovem, adulto. E esse livro é para a faixa etária de 6 a 11, 12 anos. Interessante. Para quem gosta de arte e para quem gosta de Portinari como eu, fica a dica. Isabela Candinho e a Pipa é um convite a saborear a arte. E para aqueles que nunca tiveram oportunidade de ler e ter contato, por que não pela primeira vez, né? Maravilha. A Eide levantou a mão, a Eide vai falar. Não é pergunta, não tenho pergunta, mas digo parabéns pelas suas obras, e eu fiquei aqui imaginando quanto honrada você ficou pela permissão que você teve. Sim. Meu coração chega, palpitou como se fosse eu. Primeiro, porque assim, eu não imaginava que ele fosse entrar em contato comigo pessoalmente. Eu achei que fosse a assessora dele que fizesse isso, porque ele é um homem bastante comprometido. Ele é professor da PUC do Rio de Janeiro, a área dele é matemática, e ele, há mais de 30 anos, vem organizando as obras do pai num projeto chamado Projeto Portinari. Então, se existe hoje o conhecimento das obras do Portinari, nós devemos isso ao filho dele, que junto com uma equipe começou a organizar tudo isso. E quando ele me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, sabe, dizendo, professora, no que eu posso te ajudar, juro, eu chorei muito, fiquei muito emocionada, foi muito difícil para dormir naquela noite. E aí contei para ele a história do livro e que eu não queria passar por cima de ninguém, nem tirar os direitos de tudo que o pai dele havia criado, e se ele poderia me ajudar de alguma forma. E aí ele falou que para ele seria um prazer ver as obras do pai dele publicadas num livro infantil escrito por uma professora, com experiência de sala de aula. Porque existem vários livros do Portinari, várias pessoas escreveram sobre ele, claro. Mas ele se encantou. E aí ele disse que me mandaria um contrato assinado por mim e por ele, autorizando todos os direitos de uso da obra. Tanto que na parte técnica, né, na ficha técnica dele, aqui no início, aparece obras cedidas pelo Projeto Portinari. Então, eu fiquei, assim, muito feliz por ser meu primeiro livro e já começar assim. Então, isso me encantou e me faz querer fazer cada vez mais pela educação, porque a minha escrita é para isso, é para auxiliar os professores em sala de aula a levar a literatura, a boa leitura e a arte
para dentro da casa dessas crianças, porque a gente sabe que muitas famílias não têm acesso a essas informações, e nem tem um hábito de levar a museu, vocês sabem como funciona, né? Nem todas as famílias têm esses hábitos. Então, eu acho que se não partir do professor e desse incentivo em sala de aula, fica um pouquinho difícil. Então, o meu objetivo é contribuir com a melhoria na educação, tanto na leitura, como com relação ao trabalho de arte. Então, de novo, meus parabéns, adorei. Muito obrigada. Isolde. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professora Rosana, prazer conhecê-la. Obrigada. Assim como a colega Eide, também não é pergunta, mas é assim, um comentário que eu preciso fazer, que também senti-me assim, muito feliz com a sua produção. Eu sou professora também, já há quase 40 anos, né, de caminhada em sala de aula, e eu já assim, visualizei seu livro numa sala de 6º ano, né, assim, eles lendo a história, analisando as figuras e buscando mais, porque a gente vê assim, trabalhado com tanto os artistas, né, mas assim, Portinari está sempre em segundo plano, né, assim, nas salas de aula, e ele tem tantas contribuições maravilhosas, né, a nos dar, né, então, assim, eu fico muito feliz com o seu trabalho e parabenizo-a, e acho, assim, que foi uma excelente escolha, e também gosto muito das obras de Portinari, e é maravilhoso saber que tem gente produzindo e que esses materiais deveriam chegar em todas as escolas, para que os professores de arte, né, e até mesmo a gente de área, pudessem, né, fazer um trabalho com esse material produzido por alguém na linguagem deles, né, porque acho que é isso o mais importante, que eles apreciam mais um livro com o qual eles se identificam, né, imagem, linguagem, a palavra, né, do que esses livros técnicos que eles recebem em sala de aula. Então, meus parabéns, professora, e muito obrigada por suas contribuições. Estou ansiosa em receber seu livro, em comprar e adquirir para conhecer melhor a sua obra, seu trabalho. Eu agradeço muito e sei da sua luta, que é igual à minha, 32 anos de sala de aula também, com Fundamental 1, que é a minha especialidade, e é bem como você colocou, como é gostoso quando a gente pega um livro para trabalhar com as crianças e que ele é muito natural, ele é com a linguagem da própria criança, porque livros muito difíceis, muito técnicos, não chamam tanto a atenção desse público. Então, precisa ser realmente uma linguagem muito gostosa e muito apropriada para atingir as crianças, né? Então, esse realmente era o meu objetivo. E o meu segundo objetivo com essas obras é ir nas escolas trabalhar e fazer oficinas sobre o material. Então, se alguma escola adquirir 2, 3, 4 salas, então a minha proposta é ir na escola, levar a história do Portinari e trabalhar as oficinas que esse material pode proporcionar. Então, essa é a minha linha de trabalho, juntamente com a escrita da literatura infantil. Maravilhoso. Nossa, um trabalho digno de um troféu, muito bom mesmo. Sua proposta é maravilhosa, seu projeto também é bom. Vai deixando seus endereços aí no nosso grupo, para a gente pensando, se não for para esse ano, para o ano que vem, a gente vai organizando algumas coisas. Quem sabe eu vou para o Mato Grosso para conhecer. Vem aqui conhecer o calor, vem ver o calor do Mato Grosso. Ai, que delícia que é aqui. Calor em todos os sentidos, tá? O da natureza e o humano também, tá? Será um prazer. Eu agradeço muito. Muito obrigada. É a gente que agradece suas contribuições. Muito obrigada. Obrigada. Maravilha. Manuel, Walter, complementar, fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi. Oi. Tá, eu peço desculpa por não ter ouvido toda a fala, então não vou poder falar diretamente sobre o projeto, né? Como o Dolores sabe, eu estava em atendimento até agora, né? A gente atende até não pude altas te esperar. horas. Não deu dessa vez, né? Estava cuidando das crianças um pouquinho maiores nesse horário, tá? Eu sou psicólogo, então estou cuidando das crianças um pouquinho maiores. Sim. Né? Mas eu vou só ler um trecho aqui,
que eu achei muito interessante, tá? É só um trecho. Seja feliz com você mesmo hoje. Faça-se feliz. Cuide de si, da sua espiritualidade. Refaça caminhos já feitos e que foram significativos. Estude, leia, medite, poetize. Reconstrua diariamente a sua vida. Viva de verdade, para um dia, ao morrer, estar em paz e ter a certeza de que tudo valeu a pena. Só confirmando com Rosana, o que ela acha da autora desses versos? Eu acho ela demais. É isso, sabe? Cuidar da espiritualidade, se dar o luxo, eu vou chamar de luxo, porque quando a gente desenvolve algo que a gente gosta demais e tem tempo e oportunidade para isso, é um presente que a gente se dá. E eu acho que escrever poesia, contos, seja o que for, literatura infantil, romance, não importa. Quando a gente escreve, a gente coloca para fora tudo aquilo que a gente tem, do que a gente é por dentro. Então, a professora Rosana é a escritora Rosana, que é a Rosana esposa, que é a Rosana irmã. Eu não sou mãe, mas fui mãe 32 anos desses meus alunos, vida fora, né? Sempre tive muito orgulho da profissão que eu escolhi, escolheria novamente, apesar do caminho difícil que é a educação, só quem vive nesse caminho sabe, mas escolheria novamente. Então, eu sou uma pessoa extremamente realizada profissionalmente e pessoalmente, tenho uma família maravilhosa que me apoia em tudo que faço, meu marido, um companheiro incrível, que também me apoia em tudo que faço. Então, o que eu posso dizer é isso, que nós temos que ser felizes de acordo com as nossas escolhas. E a minha escolha nesse ciclo novo é escrever para todos os públicos, principalmente para as crianças. Obrigada pela sua fala, Manuel. Poesia da Rosana. Então, Rosana, qual mensagem você gostaria de estar passando aí, né, nesse momento que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Começar a escrever, de que maneira? Né? A gente observa a forma que você escolheu. Foi na vivência, foi na prática, né? Mas quem está aí? Como que vamos fazer essas escolhas? Eu diria assim, que tudo é uma questão de prática. Primeiro a gente começa timidamente, né? Ai, não sei se eu vou ser capaz, não sei se eu vou conseguir. Então vem uma palavra aqui, uma frase, um verso, uma estrofe, mas que a gente não deixe isso guardado. Eu acho que a gente tem que sempre começar. Faça os seus apontamentos, anote, né? Estude. No meu caso, eu estudo bastante, então nos cursos que eu faço, eles sempre me trazem ideias. E às vezes eu vou dormir e o sono não vem, mas as palavras vêm. Aí eu levanto na madrugada, corro para o meu bloquinho e vou lá escrever. Aí no dia seguinte eu dou continuidade àquilo. Então, eu acho que escrever é isso. É você deixar fluir. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais pessoas a gente conhece, as ideias vêm. Então, que as pessoas não sejam tímidas, que tenham vontade, não tenham vergonha e coloquem no papel suas ideias. Pode não sair na primeira vez. Isso vai acontecer. Pode não ficar bom, pode ser que você tenha que riscar, e rabiscar, e refazer, e isso é um processo super comum. A gente sabe que acontece com todo mundo, né? Mas que a pessoa deixe a timidez de lado e coloque no papel aquilo que sente, aquilo que pensa, e assim as produções vão saindo. Então, para aqueles que estão começando, como eu, que sou uma iniciante, que deixe fluir. E que tudo que envolva a vida de cada um, família, sentimentos, cursos, aprendizados, tudo isso serve como motivação e motivos para colocar essa escrita para fora
e a coisa começar a acontecer. Pelo menos comigo é assim. Um sonho especial no mundo literário? Um sonho? Eu gostaria de assim, que as minhas produções atingissem muitas crianças, sabe? E que eu pudesse ir nas escolas fazer essas oficinas que eu tanto sonho. Então, no momento, esse é um grande sonho. E que as minhas poesias e as minhas crônicas possam ser lidas por algumas pessoas e que possa levar um certo encantamento. Porque eu acho que a leitura tem isso, né? O encantamento. Em dias tão difíceis, eu acho que falta encantamento para as pessoas. Hoje, como que você apresenta, como você divulga esse seu trabalho aí em Santo André hoje? Então, como eu tenho muitos conhecidos na área de educação, eu tenho contatos diretos com algumas escolas, né? Tanto da rede pública como da rede privada. Então, eu encaminho esse material para as escolas e apresento o projeto que é possível desenvolver com eles, né? Com as crianças. Mas como esse livro foi feito na época de pandemia, foram 2 anos bem difíceis nesse sentido. Agora que eles estão começando a aparecer, né? E a divulgação com a venda nas lojas online, como eu citei, colegas e conhecidos e familiares que adquiriram o livro. Eu fiz uma noite de autógrafos num café aqui da cidade, foi muito legal. E assim a gente vai começando a ficar um pouquinho conhecida, além de professora, né? Porque a gente anda na rua, oi, Pro, vai para o clube, oi, Pro. Então, agora eu quero ser conhecida como escritora também. Aí, em Santo André, tem alguma organização, alguma instituição que você faz parte que é voltada somente à literatura? Não, no momento não. Academia? Não. Tem uma cooperativa, né, chamada Copacesso, que é uma editora pequena, que eu participei de 2 projetos, né, de poesia, com um grupo de pessoas, como antologias iguais a essas nossas, aqui da família literária, e tem um outro grupo da editora Alfarrábio, que é bem conhecida aqui na minha cidade, e que tem sarau, tem encontros, mesas redondas, debates. Esses, por enquanto, são os 2 contatos que eu tenho. Pretendo ir nas escolas, como eu falei, né? Para estar levando esse trabalho adiante. Tá ótimo, muito bem, Rosana. Maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre Santo André, sobre a literatura, a cultura de São Paulo? Bom, um dos meus textos, que até o colega Enoque fez um comentário lá na família literária, é sobre São Paulo, e ele disse que trouxe para ele uma recordação da infância. Eu fiquei muito feliz que ele leu e fez esse comentário, né? Então, agradeço ao Enoque, que fez o comentário em cima de uma crônica minha sobre São Paulo, sobre um passeio na cidade de São Paulo. Cultura em Sampa? Isso mesmo, Cultura em Sampa. Lê para nós. Quem tiver a oportunidade de ler, é um pouquinho de São Paulo para vocês conhecerem. É crônica, pode ser? Pode sim. Vamos conhecê-lo. Cultura em Sampa. Eu adoro viajar. E você? Como é gostoso pegar o carro, o trem ou um avião e poder realizar grandes aventuras por aí. Muitas vezes nem é preciso ter muito dinheiro. Basta fazer algumas pesquisas, escolher lugar maravilhoso e partir para o desconhecido. Meus sobrinhos, moradores do interior de Minas Gerais, tiraram férias e vieram passar uns dias em minha casa. Não tínhamos condições de viajar para outros lugares naquele momento, então resolvi olhar o Guia Cultural de São Paulo e me deparei com lugares fantásticos, muitos deles desconhecidos por mim. E olha que eu sou moradora daqui desde que nasci e descubro que não conheço muita coisa da cidade, apesar de viver nas proximidades. Às vezes, buscamos conhecimentos e divertimentos longe de onde moramos e mal sabemos que bem perto de nós
podemos encontrar grandes tesouros. Percorrendo a internet em busca de um lugar diferente para passear num sábado à tarde, encontro vários museus, shoppings, praças, parques. O que não faltam são lugares culturais para passear em São Paulo. Fico atenta aos comentários e vejo dicas de algumas pessoas, mas o que realmente me interessou foi o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O MASP foi construído em 1947, primeiramente instalado na Rua 7 de Abril, no centro da cidade, e depois transferido para a Avenida Paulista, uma das avenidas mais famosas de São Paulo. Ele foi fundado pelo empresário Assis Chateaubriand. É um museu privado, sem fins lucrativos. Lina Bobardi foi a responsável pelo projeto arquitetônico arrojado ao local. Pronto, escolhido. O MASP será o local para o passeio em família no próximo sábado. Entro no site do museu e procuro se há alguma exposição em cartaz. Além da mostra de longa duração de seu acervo em transformação na Pinacoteca, realizava-se a exposição de Tarsília do Amaral, paulista de Capivari, participante do modernismo e que fazia parte de chamado Grupo dos Cinco, formado por ela, Aníbal Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpitia. Como não iríamos amar esta exposição, ingressos adquiridos, partimos e eu e minha família para o MASP. Como não moramos na capital, precisávamos nos deslocar de trem até a Avenida Paulista. Isso foi extraordinário, pois meus sobrinhos nunca haviam andado de trem. Vocês devem estar se perguntando, nunca andaram de trem? Não. E para quem nunca andou, é uma grande aventura. As crianças acharam muito interessante a distribuição dos bancos e a parada em cada estação. O trem estava vazio, o que ajudou na observação da paisagem ao longo do caminho. Com seus celulares em mãos, tiravam fotos de tudo que achavam interessante. Descemos na estação Tamanduateí para pegar o metrô e finalmente descer na estação Trianon-MASP, a mais próxima do museu. Se meus sobrinhos amaram o trem, imagina andar de metrô. Acharam o máximo e ficaram admirados que o mesmo ticket usado no trem servia para outro transporte. O deslumbramento com a Avenida Paulista foi nítido. Impossível não se apaixonar, e ficamos extasiados com suas construções e modernidade. O prédio do MASP, cercado por vidros e concreto, trazia uma mistura de aspereza e leveza. Se pelo lado de fora entrávamos em êxtase, já imaginávamos como seria dentro, observando e contemplando as obras de Tarsília do Amaral. Pegamos uma pequena fila e logo entramos no local da exposição. Eu já conhecia outros museus e já havia ido a outras exposições, mas minha família não. Então, cada detalhe para eles fazia muita diferença. O fato de aprendermos que Tarsília tinha um papel muito importante para a arte brasileira nos fez refletir sobre o nosso papel como cidadãos. O que fazemos por nosso país? Ela deixou claro que sua tela, o valor do trabalho, a paixão pela nossa cultura e nossas raízes. Tornou-se uma referência para a criação da antropofagia modernista brasileira. Na sua tela mais famosa, o Abapuru, cujo nome de origem indígena significa homem que come carne humana, a artista representou parte do seu imaginário infantil, das lembranças de histórias fantásticas, de monstros, que contavam suas cuidadoras em sua infância, e que estavam relacionadas com o homem que come carne humana, ou antropófago. Essa tela é a que as crianças mais gostaram, pois disseram
que já conheciam pelos livros didáticos da escola. Através de suas cores vivas, pintou um Brasil com cara de Brasil, retratou o trabalho, o povo, os seus costumes, abordou temas sociais do cotidiano e paisagens brasileiras. Se Tarsila vivesse nos dias atuais, com certeza pintaria a Avenida Paulista, pintaria a bela São Paulo, pincelaria em sua tela a movimentada e colorida vida da cidade, o agito e as luzes, as construções modernas e o asfalto quente, a dura poesia concreta das esquinas, como já dizia Caetano Veloso. A experiência de estar no MASP, vendo obras de uma grande artista brasileira, fez valer o nosso sábado. Principalmente nos fez refletir sobre o cotidiano e nos transportou a um Brasil passado, história. Quem sabe essa vivência possa ser o início de outras férias, outros encontros culturais, outros momentos de amor em família e despertar para o conhecimento, por mais dias assim. Obrigada, Manuel. Ficou linda a sua voz. Muito bem, parabéns. Então, um pouquinho da minha São Paulo aí, junto com arte, sempre, Ótimo. claro. Que maravilha, muito bem. Parabéns, Rosana. Muito obrigada por você estar conosco nesse espaço, né? Falar um pouquinho, a gente conhecer um pouquinho, né, de você, das suas obras, um pouquinho aí de São Paulo, né? Uhum. E assim é que a gente vai formando uma grande família, compartilhando. E esse é o nosso objetivo, fazer com que a nossa literatura, a nossa poesia chegue até São Paulo, chegue até você e também a sua poesia possa chegar aqui até nós, aqui no Nortão também, né? Fazer essa troca de conhecimento e experiência uns com os outros, né? Que possamos cada vez mais ser abertos para aprender uns com os outros, né? E assim a gente vai criando essa grande família literária. Eu só tenho a agradecer, agradeço a oportunidade, o carinho com que eu fui recebida por esse grupo, e me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa caminhada com vocês. Tenho certeza que somos pessoas felizes e realizadas por fazermos o que fazemos, né? Cada um com a sua contribuição para um Brasil e, por que não, para um mundo melhor. Então, eu só tenho a agradecer, fico muito feliz de estar aqui e agradeço a presença daqueles que puderam estar presentes aqui comigo. Eu agradeço você, Dolores, por todo o carinho e fica aqui minha maior admiração pela sua competência, pela sua delicadeza e por tudo que você faz pela gente. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão também. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, tá bom? Fica um abraço de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui em mais um encontro da Família Literária, Literatura Sem Fronteira.